Bom dia, povo amado de Deus, igreja abençoada por Deus. Mais um dia estou aqui para falar da palavra do Senhor. E a palavra hoje está no livro de Hebreus, capítulo 11, do verso 8 ao verso 10. E a palavra nos diz assim: Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu. Aqui vai falar sobre a fé e a obediência, que precisa estar as duas unidas, juntas. Porque tem muitas pessoas que dizem, eu tenho fé, mas não obedece à palavra do Senhor. Mas não quer fazer a vontade do Senhor. Então é uma fé em vão, é uma fé que não é agradável a Deus. Porque eu tenho fé, mas eu preciso obedecer o que Deus quer de mim. Eu preciso obedecer à palavra do Senhor. Então essas duas coisas, ela necessita estar conectada uma na outra. A fé junto com a obediência. Porque só a fé, sem a obediência, é em vão, está perdendo o tempo. Eu tenho fé. Você tem fé em quê? Se você tem fé e não obedece ao nosso Deus, ao nosso Pai, como é que Deus vai se agradar? Então aqui estamos falando a respeito da fé e da obediência. E a palavra diz, pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber como herança. E partiu sem saber para onde ia. Então, Abraão, ele teve um chamado para ele sair da terra dele, do meio da família dele, da parentela dele, e ir para outro lugar. Mas ele teve fé que naquele lugar para onde ele ia ser bom. Por quê? Porque foi Deus que mandou. Ele confiou em Deus. Ele disse, não, eu vou porque é Deus que quer que eu vá. E obedeceu. Além de ir, ele obedeceu. Então ele teve fé e obediência ao seu chamado. Deus disse, vá para uma terra, que esta terra é para você ir para esta terra. Uma terra que Deus deu a ele como herança. E ele foi. Ele não desobedeceu a Deus. E ele foi para esta terra. Mas ele nem sabia para onde ele ia. Mas ele, por causa da fé e por causa da obediência, ele foi. Sabendo, tendo a certeza, a convicção que lá ia ser bom. Por quê? Porque foi Deus que quis assim. Foi Deus que mandou. E ele obedeceu. Pela fé e pela obediência, ele fez a vontade de Deus. E o verso 9 diz assim, pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas, com Isaque e Jacó, herdeiro com ele da mesma promessa. Essa terra que ele foi, era uma terra prometida para ele. Mas mesmo assim ele não se apegou à terra. Ele não se apegou às coisas do mundo. E Abraão era um homem que tinha recurso. Abraão era um homem que tinha bens. Mesmo assim ele não se apegou. A palavra diz que ele, pela fé, peregrinou. Ele se achava peregrino naquela terra. Ele não se achava o dono daquela terra. E Deus mandou ele para lá. Deus deu essa terra a ele. Deus disse, você vai para este lugar. Mas mesmo assim ele não se apegou. Ele não quis se apegar a esta terra. Ele andava nesta terra como peregrino. Por quê? Porque ele sabia que depois dali ia ter algo melhor. Então ele não se apegou à terra que Deus mesmo deu para ele, como herança para ele. Mas ele habitando em terra, habitando em tendas, com Isaque e Jacó, herdeiro da mesma promessa. Era uma promessa que Deus tinha dado para eles, uma terra prometida. Mas mesmo assim, Abraão, quando ele andava por essa terra, ele não se achava dono desta terra, ele se achava peregrino, ele se achava que ali ia ser só passageiro. Que o tempo que ele tinha por aqui, por esta terra, era passageiro. E ele não se apegou à terra, ele não se apegou às coisas do mundo. Ele não quis viver apegado às coisas aqui, às coisas materiais, às coisas visíveis. Por quê? Porque Abraão visava algo maior. Abraão compreendeu e entendeu e visava algo maior. E no verso 10 explica isto muito bem, quando diz assim, porque Abraão aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e o construtor. Então Abraão, mesmo naquelas terras dadas por Deus,
dada como uma herança para Abraão, ele não quis se apegar àquelas terras. Ele não quis viver apegado às coisas da terra, às coisas do mundo. Porque ele entendeu, ele compreendeu que tinha coisa melhor do que aqui na terra. Ele sabia que ele ia durar um tempo aqui na terra, isso ia ser passageiro. Mas quando ele conseguisse uma herança que ele estava visando, uma herança que ele ainda não estava vendo, isso ia ser eterno, isso ia ser para sempre. Então ele procurava, porque Abraão aguardava a cidade que tem fundamento, da qual Deus é o arquiteto e o construtor. Existe uma cidade para todos nós. Precisamos estar aguardando por ela e não nos apegando ao que tem aqui nesta terra. Porque tudo que tem aqui nesta terra é passageiro, vai passar, vai ficar. Não sabemos quantos anos nós vamos usufruir do que tem aqui. 1 ano, 10 anos, 20 anos, 30, não sei. A gente não sabemos, porque a nossa vida só pertence a Deus. Quanto tempo é que nós vamos viver aqui? Usufruindo das coisas que temos aqui. Mas se a gente se apegar demais ao que temos aqui, então o que nós temos lá, nós vamos perder. E Abraão, entendendo e compreendendo isso, Abraão disse, não, nada aqui me interessa, aqui eu sou peregrino. Essa terra aqui não me interessa, porque eu estou interessada na outra que eu vou ter para sempre. Uma terra que eu não estou vendo agora, é invisível, mas eu tenho a certeza no meu coração e na minha mente que ela existe. E essa terra está preparada, esta cidade está preparada por Deus. Porque foi Deus que preparou para todos nós. Então Abraão, na sabedoria do Espírito Santo de Deus que habitava na vida de Abraão, Abraão compreendeu e entendeu que existia uma terra, uma cidade melhor do que aquela que ele vivia. E aí ele desprezou essa terra, ele não teve interesse nessa terra, ele não teve interesse nesse mundo, porque a visão dele estava em uma terra melhor, estava em algo melhor, em algo mais grandioso do que o que ele tinha aqui. Ele tinha bens, ele tinha posse, ele era um homem rico, mas ele não se apegou a nada que tinha nesta terra, porque ele visava a cidade que tem fundamentos, a cidade que o arquiteto e o construtor é o próprio Deus. Foi isso que Abraão visou. Abraão viu isso no futuro, um futuro depois da sua vida passageira aqui na terra, porque a vida de todos nós aqui é passageira, mas a de lá é para sempre. Por isso que vamos confiar nas palavras do nosso Deus e ter a certeza que nós iremos ter algo melhor do que nós temos aqui. Porque tudo que nós temos aqui vai passar, vai acabar e vai ficar. Mas o que nós temos lá é para sempre. É visível, é real o que nós temos lá. E precisamos colocar isso em nosso coração, em nossa mente. E andar buscando dia após dia as coisas lá do alto, para que nós possamos também ter essa cidade que Abraão, perseverando, sem se apegar às coisas do mundo, se apegando às coisas de Deus, obedecendo a Deus, Abraão tinha certeza que ele ia herdar essa cidade que tem fundamentos e Deus é o arquiteto, é o construtor. Vamos orar e pedir ao nosso Pai, ao nosso Deus, que Ele nos capacite cada dia mais a nos apegar às coisas do alto, às coisas de Deus. E não se apegar às coisas da terra, às coisas desse mundo. Porque nós sabemos que iremos ficar aqui nesta terra, que tudo vai ficar aqui nesta terra. Não iremos levar nada. Então, que isso tudo que temos aqui é passageiro. Mas o que tem lá é eterno, é para sempre. Só precisamos ir até o fim, prosseguindo, lutando, indo buscando o nosso alvo, que é os céus, que é a nossa cidade celestial. Para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo, vamos orar e pedir ao nosso Deus que nos capacite cada dia mais. Pai amado, Pai querido, dono dos céus, da terra e do mar, precisamos, Senhor, que o Senhor nos capacite cada dia mais, para que possamos, sim, meu Pai, buscar cada dia mais as coisas do alto, fazer cada dia mais a Tua vontade, te obedecendo, meu Pai. Como Abraão tinha fé e te obedecia e creu que existe algo melhor do que o que existe aqui nesta terra. E ele conseguiu sim, meu Pai, vencer todos os obstáculos e chegar nesta terra, nessa cidade maravilhosa,
que o Senhor tem preparado para todos nós. Pai, eu te agradeço por o entendimento desta palavra. Te agradeço, meu Pai, por muitos que vão ouvir esta excelente palavra. Esteja conosco, Senhor, nos dando sabedoria e entendimento cada vez mais. Eu te agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém e amém.